Sejam todos bem-vindos a mais um encontro do nosso curso Série Psicológica Joana de Ângeles, em busca da iluminação interior. Vamos, inicialmente, proceder a alguns avisos. Com relação às atividades presenciais, né, eu tenho recebido muitas consultas, seja aqui pelo WhatsApp, pelo Instagram, Facebook, enfim, e-mail, de pessoas querendo saber sobre a volta das atividades presenciais. Então, vamos esclarecer. Muitas atividades já voltaram, tá? Maiormente as palestras públicas. Vale enfatizar inicialmente que o Passe das Crianças já está aí quase um mês. Sempre às segundas-feiras, às 18h30. Tragam seus filhos para tomar o passe. Na mesma segunda-feira, após o Passe das Crianças, nós temos uma palestra pública evangélico-doutrinária com temas diversos. Logo após a palestra, nós temos a fluidificação das águas, né? E o passe coletivo e a fluidificação das águas. Isso vai acontecer também na terça-feira, às 10h, só com um tema diferente da palestra. Na quarta-feira, às 20h. Na segunda agora sou eu, tá? Vou tentar fazer uma palestrazinha sobre a questão da busca da iluminação interior. Na quarta-feira, às 20h, com também passes coletivos e fluidificação também das águas coletivas. E na quinta-feira isso se repete, tá? Tudo presencial. No domingo nós temos algumas atividades presenciais, como a MERT, Mocidade Espírita Rafael Thomas, e também o Grupo de Paz. Temos agora, a partir do dia 19, numa quinta-feira, o retorno do atendimento fraterno, que antes era na sexta-feira, atentem que vai ser na quinta-feira, tá bom? Vamos começar com uma cabine, e os tratamentos espirituais a gente retorna em junho, tá? Em junho a gente retorna com os tratamentos espirituais. Vale informar também que a desobsessão está retornando, tá? Desobsessão sob o comando do geral do culto será às quartas-feiras. Os médios já foram contactados, já estão todos sabendo. Então, aquela reunião interna, né, de trabalhos de desobsessão iniciarão na quarta-feira, inicialmente, né, porque depois a gente vai retornar também com as atividades da terça-feira, mais no segundo semestre, que é quando teremos uma palestra evangélico-doutrinária e também o passe e a fluidificação das águas, mais voltado para os trabalhos de desobsessão. Fora isso, continua todas as nossas atividades virtuais, como o culto do Evangelho no Lar na quarta-feira às 20h, as palestras públicas na sexta-feira às 20h, a evangelização infanto-juvenil, né, Espírita Infanto-Juvenil e Mancheira, continua, por enquanto, virtual. A campanha também Irmã Sheila, né, de promoção social e assistência à Irmã Sheila, continua virtual por enquanto. E assim a gente vai voltando com as atividades presenciais paulatinamente. Informado isto, vamos à nossa prece inicial. Estamos a todos, então, a apaziguar seu ambiente exterior, mas e principalmente seu ambiente interior, mentalizando a figura amiga de Jesus, seu anjo da guarda, agradecendo a Deus pelo dom da vida, agradecendo pela oportunidade bendita da encarnação, da reencarnação, da oportunidade que temos de crescimento, de autoconhecimento, de evolução. Que na aula de hoje possamos aqui encontrar o que viemos buscar, que é a luz do conhecimento, que vai nos ajudar muito nesse processo de crescimento psicológico e espiritual. Assim, então, em nome da equipe espiritual que sempre nos acompanha, mormente da mentora Joana de Ângeles, em nome de Jesus, nosso mestre, o médico dos médicos, mas, e principalmente, em nome de Deus, nosso Pai, o Criador e Incriado de todas as coisas, é que damos início à nossa aula de estudos na noite de hoje, rendendo graças a Deus. De imediato, passo a palavra para o Lelis, para que ele dê início ao nosso encontro. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 13º encontro da série Psicológica Joana de Ângeles. Bem, minha gente, a primeira parte ficou comigo, que é
silêncio interior e desidentificação. Então, aqui estamos. Vamos começar. A benfeitora Joana de Ângeles nos informa de imediato que a grande problemática, desafio de todos nós, portanto, da criatura humana, é exatamente a aquisição da paz. Por quê? Qual é o nosso conceito de paz? Geralmente a gente se confunde nesse conceito, na conceituação do que vem a ser a paz. Então, nós vamos mencionar aqui alguns trechos do capítulo, do tópico mencionado. O nosso tempo não permite que a gente fale de toda a extensão do capítulo, então nós temos que selecionar alguns pontos e assim vamos fazer. Então, ela diz que, empenhando-se na sua conquista, raramente busca e segue os caminhos ideais, capazes de conduzir a sua meta. Que meta? A busca da paz. Nós temos sempre uma interpretação diferente do que vem a ser realmente a paz. Lembrando que o Cristo, ao se aproximar o momento do martírio no Calvário, e segundo anotações de João, no capítulo 14, versículo 27, Jesus reuniu todos eles e lhes disse: deixo-vos a paz, minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se perturbe, nem se intimide vosso coração. Aí a gente deveria, né? Muitos o fazem, é claro, mas deveríamos todos buscar qual o verdadeiro sentido da paz. E então a gente até busca algumas lembranças aqui de todos nós. Quando estamos estudando Joana de Ângeles, ela fala do poder e do dever, no sentido de analisarmos o que posso e o que devo realizar. E vamos buscando também outro princípio que ficou bastante marcado ao longo dos nossos estudos, das obras da série psicológica, que é ser e ter. O que importa mais? Ambos são necessários. Nós precisamos possuir coisas, ter um relativo conforto ao longo da existência corpórea, uma existência digna, com todo o arsenal necessário para desenvolver a inteligência, para dar repouso ao corpo, para abrigar a família, para a educação, para a formação, enfim, é a questão da necessidade de ter. Mas, acima disso, nós temos que ligar uma grande importância primária, prioritária ao ser. Ser feliz, ser bom, ser pacífico, ser de Deus. E aí a gente vai destrinchando um pouco, né, essa busca da aquisição da paz. Ela só é uma problemática, desafio, exatamente por conta do ego. O ego tem uma tendência de buscar ilusões, buscar distrações e está sempre buscando aquilo que lhe traga recompensa imediata, prazer imediato. E, por conta disso, acabamos interpretando a paz como a satisfação de todos os nossos desejos, de todos os nossos anseios, das necessidades criadas pelo ego. E aí a benfeitora diz ainda na leitura acerca disso, que atavicamente a amante do ego apega-se aos valores externos
E esse comportamento se torna responsável pelos seus contínuos insucessos. Verdade, não é? Nós nos apegamos muito às questões externas. Por isso falamos de distrações, ilusões, atrações do mundo material. É para esquecer tudo, desprezar tudo? Não, não foi isso que Jesus disse, não foi isso que Joana de Ângeles disse, não é isso que a doutrina espírita ensina. Nós somos orientados a colocar cada coisa em seu devido lugar, né? Então, a paz, ela só é adquirida, de fato, quando nós nos identificamos com o ser real, que somos o espírito imortal. E o restante é decorrente, né? Como disse Jesus, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado, ou dado por acréscimo. Então, observe, se nós buscamos a integração de nós conosco mesmo, ou seja, com o espírito imortal, em mais uma experiência de crescimento, de desenvolvimento das infinitas possibilidades que dormitam no âmago do ser que somos. Então, aí nós estamos atendendo ao real objetivo da existência física. E o restante é exercício. A conquista do diploma, o exercício da profissão e tudo que decorre disso, o patrimônio, a conta bancária, tudo decorre. Então, isso ratifica, confirma o que disse Jesus. Buscai primeiro, prioritariamente, o reino de Deus e sua justiça. E qual é a sede? Onde está a sede das leis naturais, das leis de Deus? A sede é a consciência. Então, se nós estamos conscientes, não estamos escravizados pelo ego e pela mente, somos conscientes. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso já já. Então, desequipada a criatura humana, desequipada dos instrumentos interiores que harmonizam, que harmonizariam em relação ao próximo e ao cosmo, ao todo, portanto, exaspera-se com frequência e desanima diante dos primeiros impedimentos que considera intransponíveis. Exemplo, a gente convida, eu sou convidado para meditação. Qualquer exercício de busca interior, do autoencontro, que acontece? Não consigo. Não dou conta, isso não é para mim, não tem como, eu sou muito impaciente, eu não consigo ficar quieto, parado e tal, e tal. 1000 desculpas aparecem, porque a gente teme o autoencontro. A gente quem? O ego. O ego sou eu, né? O ego é você. O ego. Ou seja, essa parte, essa instância da psique, da criatura que somos, a parte que tem o contato direto com o mundo exterior, com o mundo material. É o ego. Através dos nossos olhos carnais, nós vemos o mundo tridimensional e nos encantamos pelas suas atrações, que ilusoriamente nos daria um prazer imediato. E, de fato, dá muitas coisas, né? O entretenimento, tem tanta coisa boa para se fazer, para um relaxamento após uma semana inteira de trabalho. Ok, até aí tudo bem. O problema é quando canalizamos a nossa atenção somente para isso, para as questões do mundo material, e não temos a devida e necessária disposição para o silêncio interior, para o autoencontro, para nos tornarmos seres mais conscientes. Esse é o grande problema. E aí ela diz sobre isso: adaptados nós às conquistas exteriores de fácil conquista, de fácil logro, abandona os propósitos iniciais de encontrar a paz, deixando a postura de não violência para unir-se aos beligerantes. Olha só o paradoxo.
abandona a postura não violenta para unir-se aos beligerantes. O que são beligerantes? Aqueles que sentem grande necessidade ou atração para a guerra, para os conflitos, beligerantes. Então, se eu estou abandonando, deixando a postura de não violência, mas ao mesmo tempo vou me unir aos beligerantes, embora disfarçando a agressividade, diz ela. A Terra tem sempre vivido em guerra. As nações apenas repousam entre o intervalo, né? No interregno ou intervalo dos conflitos, saindo de um para outro, sem encontrar o caminho para a preservação da tranquilidade geral. Por quê? Por que não encontra o caminho? Então, nós vamos dar um salto aqui para sermos até bastante objetivos. Ela diz que é indispensável uma revisão no comportamento. Deixa eu passar aqui. Deixa eu ver esse trecho aqui, que eu estou... ok, vamos lá. Então, empenhando-se na sua conquista, raramente busca e segue os caminhos ideais capazes de conduzir à meta. É o de que acabamos de falar. E aí a gente segue aqui para o próximo. Desculpa, tá, gente? Eu esqueci de passar os slides enquanto eu falava. Mas está aí. É bom que a gente revê, né? Nós somos atavicamente amantes do ego. Então, por isso, nós nos apegamos aos valores externos, aquilo que o mundo nos oferece e que a gente acaba interpretando como paz, equivocadamente. Ter tudo, não ter preocupações, não ter dívidas, não ter um cobrador telefonando, mandando WhatsApp, e-mail, e nos pressionando, e todas aquelas consequências da vida social do padrão socioeconômico no qual a gente se situa. Então, a ausência de todos esses problemas seria interpretado por nós como paz. Tudo bem, que seja, mas não é só isso. Isso é um aspecto da paz, né? Então, esse comportamento se torna responsável pelos seus contínuos insucessos. Ou seja, a gente focar e conceituar a paz como apenas isso, né, justifica e explica por que os nossos insucessos, ou seja, por que não alcançamos a paz. Nós temos visto muitos exemplos de pessoas que estão com a cabeça pousada entre as duas mãos, com os cotovelos sobre os joelhos, tentando encontrar respostas. Por que que eu não tenho paz? Estão deprimidas, ansiosas, ressentidas, solitárias e com uma conta bancária muito gorda, com patrimônio considerável, uma vida material farta, né? No entanto, se encontram assim. De propósito, eu coloquei aqui a imagem do Chico, né? Nosso querido Chico Xavier. Por quê? Olha essa expressão. Expressão de paz. Por quê? O Chico não tinha problemas? Será que ele não tinha nenhum problema? Por isso que ele tinha esse semblante tranquilo? Sempre, sempre assim, né? Tranquilo, sempre. Porque ele não tinha problemas? Eu deixo aí a resposta para nossas reflexões. Continuando aqui, eu não vou avançar agora, não. Bom, então ela diz, eu dei o salto, agora eu volto para cá para a gente dizer o que a benfeitora nos diz aqui. É indispensável uma revisão do comportamento humano, de um estudo profundo a respeito do silêncio íntimo, assim como da harmonia interior. É indispensável uma revisão do nosso comportamento.
A única maneira de consegui-lo é viajar para dentro de si, domando a mente irrequieta. Quem assistiu, acho que o 16º psicolóquio, invade o desconhecido país da tua mente. A gente falou sobre esse texto aqui, um pouco sobre esse texto. E ali a gente faz um apanhado bem rapidinho dessas ideias, dessas instruções da benfeitora, né, que nos conduz à compreensão da necessidade indispensável dessa revisão do nosso comportamento. Por que, né? Não consigo ou não quero? Será que não é o meu interesse, que é pouco ou nenhum, para essa viagem interior? Sendo ela a única maneira de encontrar a paz, de ir, é o único caminho para a paz, além da prática do bem, é claro, a prática do auto-amor, do amor ao próximo, e assim amando ao Criador. Então, ela diz assim, a única maneira de lográ-lo é viajar para dentro de si, tomando a mente irrequieta que os orientais, desde há milênios, né, chamam o macaco louco que salta de galho em galho. Observe, como já dissemos nos estudos anteriores, se você se aquieta por um minuto apenas, em silêncio, num ambiente fechado, solitário, e se cala, tira tudo, música, internet, e observe a sua mente. Você vai ver que é exatamente isso. Um macaco louco que salta de galho em galho. No final desses 60 segundos, a gente nem sabe mais qual foi o primeiro pensamento. Não sabe. Desafio ao teste. E ela ainda diz mais, ela diz que há quem tema a quietude, porquanto ao dar-se quando acontece a quietude, ocorre a libertação do ego e o ser se ilumina. Então, é o momento do autoencontro, da autorrealização. O indivíduo percebe como se fosse duas pessoas na intimidade de si mesmo. O ser imortal, o espírito imortal que sou, e o ego. E o ego é barulhento. Ele vai, como se diz, enchendo a mente de conteúdos diversos, de desejos, de necessidades criadas, inventadas, e isso tem um laço íntimo com sensações e emoções, e isso tudo desencadeia nas primeiras tentativas do silêncio interior, por meio da meditação. Vem tudo à tona. É o momento em que a gente percebe, como eu já disse, essas duas pessoas em uma. São dois em um, a gente descobre que somos dois em um, ou mais até, né? E aí é onde a benfeitora diz que nós somos todos escravos da mente. E, de fato, quando a gente descobre, olha, meus amigos, minhas amigas, às vezes eu estou assistindo a um vídeo ou fazendo uma leitura e eu, felizmente, já percebo quando a minha mente vai desviando o foco e vai saindo e vai para lá. Aí, opa, volta, volta, volta. Aí eu leio de novo o parágrafo que eu sei que a atenção, a minha energia psíquica não estava canalizada ali para a leitura. Eu senti que fugiu, aí eu trouxe de volta. Ensinamentos da benfeitora Joana de Ângeles. Claro que eu ainda estou no jardim de infância, estou nos primeiros passos, mas já é um ganho extraordinário para mim. Eu acho extraordinário, eu fico feliz e dou risada sozinho com isso, né? Antes, eu não me dava conta, eu simplesmente era arrastado pela minha mente e levado aos devaneios e aos mais absurdos pensamentos, e assim o tempo passava e eu nem percebia. E o livro caía para um lado, sei lá, eu adormecia, ou então ia fazer outra coisa, e até me esquecia que estava lendo um livro. Imaginem. Bem, dando um saltinho aqui, vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha no tempo, meu Deus,
Como diz o filósofo mirim, o tempo avua. Então, prossigamos. Agora a gente vai, então, para o segundo tópico, desidentificação. A personalidade humana. O que ela diz sobre a personalidade humana? Vocês se lembram? Acho que todos leram, mas eu vou ajudar a lembrar, refrescar a memória. Ela diz assim: podemos considerar a personalidade humana constituída de essência e substância. A primeira, essência, são as energias que procedem do eu profundo, as vibrações que dimanam da sua causalidade. Olha só. Então, vamos aqui ver o segundo, o próximo slide. Está aí. Essência, ela está falando de essência para começar, né? Então, ela disse, a primeira é constituída de essência. Quer dizer, o primeiro componente da personalidade, né? Do que é formada a nossa personalidade. Aí ela disse que é constituída de essência primeiramente. E o que é essência? Né? São as energias, as vibrações que vêm do espírito imortal, do imago Dei de Carl Gustav Jung, né? A imagem de Deus em nós, e segundo Jesus, a divindade que está em nós. Pois Jesus afirmou de forma peremptória, Deus está dentro de vós. Então, a essência, que é uma parte da nossa personalidade. E a segunda é a reunião dos conteúdos psíquicos. Vamos lá. Aí, a parte mais escura, né? Mais acentuada, é a substância. Aí, quando estamos encarnados, então a gente tem a substância também. E o que é a substância? São os conteúdos psíquicos e as reminiscências das existências passadas. Opa, então significa que a minha personalidade, que às vezes é confundida com o ego, né? Não é o ego. Personalidade é personalidade. Ela é constituída de conteúdos psíquicos que eu adquiro a partir ali do ventre da minha mãe, onde começa a convivência com o grupo familiar. Tudo que ela sente, registra de emoção e tal, a criança, o feto, ao qual eu estava ligado antes do nascimento, eu já absorvia essas energias, esses conteúdos psíquicos. E aí, passando pela primeira infância, segunda infância, puberdade, adolescência, juventude, vai só acumulando, acumulando, acumulando conteúdos psíquicos. Mas, paralelamente a esses conteúdos psíquicos, temos também as reminiscências das existências passadas. Vocês já repararam que alguns de nós, enquanto crianças, somos birrentos, chorões e, enfim, agitados. E outros somos mais calmos, risonhos, né? Diferenças. Ali a gente já percebe a gênese de uma personalidade com um componente maior, né? Digamos, com uma dose maior de reminiscências das existências passadas. Eu acredito, diante dos estudos do Espiritismo e de Joana de Ângeles, que essa manifestação da personalidade já nos primeiros meses de vida, aí sim, traz as reminiscências. E aí os conteúdos psíquicos que serão depositados na psique dessa criança podem mudar essas reminiscências, tornar a criança mais dócil, mais tranquila, ou o contrário. Então, veja que a personalidade, como a benfeitora disse, eu gostaria muito, e fiz isso, achei que conviria, seria conveniente, a gente destrinchar essa questão da essência e da substância. Até porque eu
senti uma grande dificuldade de entender isso inicialmente. E fui adotando um meio de aprofundar e destrinchar, e aqui eu estou compartilhando. Bem, então, são as substâncias, gente, que respondem pelo comportamento do ser, tá? Agora ela já está se referindo à personalidade formada. Digamos aí, a partir da adolescência, o indivíduo tem como preponderante na sua personalidade, no seu comportamento, as substâncias, ou seja, os conteúdos psíquicos. Claro que nunca serão só os conteúdos psíquicos, as reminiscências das existências passadas também. Mas é bom lembrar que nós temos a essência divina, aqui, lembrando, energias e vibrações que vêm do arquétipo primordial, que é o imago Dei, a imagem de Deus em nós. Nós somos lucigênitos, filhos de Deus. Então, os nossos impulsos naturais para o amor, para a fraternidade, para a ternura, para a caridade, para a empatia, nós apresentamos esses impulsos. Né? Nós temos esses impulsos que são naturais, advindos da essência de nós mesmos como espíritos imortais. Então, vamos avançar um pouquinho. Personalidade e comportamento. São as substâncias que respondem pelo comportamento do ser, propiciando-lhe liberdade ou escravidão e dando nascimento ao eu, ou ego. Então, aí está. O ego, ele é benéfico para a personalidade. E, às vezes, nem tanto. Depende do quê para ser benéfico ou não? Da consciência. Se o nível de consciência ainda é muito primário, o ego toma conta. As exigências do ego predominam na personalidade. Então, a educação ético-moral vem exatamente para tirar o espírito encarnado dessa condição, da predominância dos instintos egóicos, dos instintos adquiridos ao longo das experiências nos 3 reinos do mundo, né? E é um processo natural, isso não desmerece nem desabona ninguém, é um processo natural. Mas é preciso que nós avancemos, e de preferência por decisão própria. Eu quero evoluir, eu vou buscar a minha evolução, eu compreendo. Se não compreendo ainda, eu vou me esforçar para compreender que eu sou um espírito imortal, estou passando por mais uma experiência no mundo, exatamente para desenvolver as virtudes e as infinitas possibilidades que estão em estado latente na minha natureza. Deus me criou com todas elas, só que em estado de semente. Elas precisam germinar. O jardineiro desse jardim sou eu mesmo. Deus ajuda? Claro, ajuda. Ainda mais se a gente estabelecer uma comunhão, né? Através da prece, através da gratidão, a gente vai recebendo, nos tornando mais receptivos para essa ajuda da espiritualidade no avanço, né? Na caminhada evolutiva. Então, nós temos que falar, né, também das substâncias fragmentadoras. O hábito e o cultivo dos pensamentos viciosos, de qualquer natureza, tornam-se as substâncias que formam a personalidade doentia. Olha só. Quanta coisa... Lembram dessa imagem que a gente usou em encontros passados? O depósito do subconsciente, o inconsciente profundo, o que a gente está armazenando lá? É tudo aquilo que a gente cultiva, não é? No campo da consciência
de vigília. Agora eu estou falando de outro nível, né? Consciência de vigília. Estar consciente, ou seja, não estou dormindo, não desmaiei, não estou em estado de coma, então estou consciente. É dessa consciência que estou falando. Então, qual é a qualidade do material psíquico que o ego está deixando passar? Será que ele está filtrando? Então, veja, que formam a personalidade doentia, que se adapta aos fatores dissolventes, rompendo a linha do equilíbrio e do discernimento. Quer dizer, sem equilíbrio, sem discernimento, a gente vai avançando que nem uma anta, né? Empurrando para o trânsito pela senda da irrealidade. É o mesmo que dizer pelo caminho da ilusão. Mesma coisa. Pelo caminho das distrações, das ilusões, e a gente vai desastradamente, né, arranjando mais débitos, se endividando mais um bocadinho. E aí a gente fragmenta a nossa personalidade, é o que nós queremos demonstrar com essas imagens aqui do outro lado, né? Uma hora estamos assim, outra hora estamos assado, no outro momento estamos diferente, depois volta aquilo que era. Não temos o controle, o devido controle sobre o nosso comportamento. É um comportamento ambivalente ou polivalente, né, melhor dizendo. Às vezes chega a ser polivalente. E isso é fragmentação da personalidade. Deixa eu ver onde eu estou aqui. Ah, está aqui. Sem dúvida, a pessoa portadora de substâncias fragmentadoras move-se em um verdadeiro nevoeiro que é mais compacto ou mais sutil conforme as fixações, os vícios a que se aferra. Quais são os vícios, né? Vício não é só fumar, beber, jogar, não. Tem outros vícios aí morais. Não vamos classificá-los aqui por questões de tempo. Então, identificando-se com as ideias que lhe são convenientes. O que me convém, né? Algumas de procedência psicopatológica. Ideias de procedência psicopatológica. Adapta-se-lhes e incorpora-as, deformando a personalidade, e esta irrealidade termina por afetar-lhe a individualidade. Olha só, a personalidade prejudicada pelo cultivo dos pensamentos viciosos acaba prejudicada, e ela prejudicada, a personalidade acaba prejudicando também a individualidade. Entenda-se, espírito, self. Então, o espírito, gente, ele é imperfeito. O espírito que somos, estamos encarnados em um planeta de provas e expiações, exatamente porque somos imperfeitos e necessitamos desenvolver as virtudes que se encontram em estado latente. E como ele é imperfeito ainda, ele fica muitas vezes até com medo. Eu fiquei espantado de ler isso na obra de Joana de Ângeles, mas ela diz que muitas vezes o espírito não tem coragem suficiente para se sobrepor ao ego. Vejam. Meu Deus. Então, ele acaba prejudicado, né, a individualidade. Continuando aqui o que ela estava dizendo. Desculpa, Joana de Ângeles, eu cortei, mas eu vou retomar aqui. Bom, aqui. Caso não se resolva pela psicoterapia específica e urgente. Tem que ter uma psicoterapia específica para o caso. Né? Nesse caso que estamos abordando aqui, são ideias psicopatológicas. Às vezes a gente se afeiçoou aí a algum psicopata, né, e achou que ele está correto, e simpatizou com as ideias e acompanha, né? Vai aceitando, assim, como ela disse, rompendo a linha do equilíbrio e do discernimento. Ou seja, a gente abre mão do bom senso. Abre mão do bom senso. Meu Deus.
e vai, né, seguindo ideias psicopatológicas. Jesus Cristo. E elas acabam se adaptando a nós, incorporando-se a nós, prejudicando a personalidade e, por consequência, prejudicando também a individualidade, que é o espírito que somos. E aí a gente está falando, deixa eu ver aqui, ela vai terminar ainda, eu estou cortando Joana de Ângeles muito hoje, então eu vou deixar ela falar. Aí ela diz assim, ela continua dizendo, caso não se resolva pela psicoterapia específica e urgente, bom, expressam-se essas identificações nas áreas fisiológicas e como sensações, né? Na área fisiológica como sensações e na área psicológica como emoções. É aquilo que a gente já sabe, no momento dos primeiros exercícios de meditação, o indivíduo toma lá a postura que ele queira, ou em pé, ou sentado, ou do jeito que ele achar melhor. E aí ele vai começar o exercício, aí começa a vir o quê? Comichões, coceira, o nariz coça, as costas coçam, aí coça os lugares mais absurdos, e aí o indivíduo já começa a ficar irritado. Nunca me cocei tanto como agora, né? Não é porque você não estava consciente, era automático. Você levava a mão lá e coçava e nem percebia. Isso é no campo fisiológico, então, sensações. E aí vem um cheiro de um perfume ou uma música que está tocando lá longe, e aí vem, né, no campo psicológico, as emoções. E, na maioria das vezes, emoções perturbadoras, que faz o indivíduo se envergonhar de si mesmo. Epa, peraí, eu estou indo ao encontro da divindade e com esse tipo de pensamento. Ai, meu Deus. Aí ele já desiste. Mais uma razão para ele desistir da meditação. Mas, gente, é assim mesmo. Joana de Ângeles fala que a gente deve persistir mesmo assim, porque isso é um processo natural, é isso. Lembranças absurdas que a gente achava que estava no esquecimento, vem à tona. E vem mesmo. E aí o que a gente faz? Deixa elas passarem. Opa, você está aí, vai passando. Próximo, e vai passando. Como observador, sem julgar, sem se atormentar, né? Sem se culpar, apenas se aceitando como se é. Eu sou assim, paciência, vou melhorar. E vai, deixa os pensamentos passando, né? Bom, prosseguindo aqui, aí está, para a gente ver com mais clareza aqui, ó. O que nós costumamos depositar na mente? É o que vai surgir, claro, naturalmente, no momento do silêncio interior, da proposta, da meditação, do autoencontro. Você vai encontrar toda essa lixaiada, e já vai assim, ó, como está demonstrando aí, vai com a vassourinha, que é a vassourinha da persistência, da perseverança, né? E o balde do alto amor, né? O recipiente apropriado para ir colocando a sujeira e dissolvendo toda a sujeira, né? Então, é preciso coragem para entrar em si mesmo e fazer essa organização, essa arrumação necessária para que a gente resolva essa questão das múltiplas personalidades que tanto nos prejudicam, que nos arrastam ao insucesso, à ansiedade ou à depressão, e não nos permite alcançar a paz. Por outro lado, nos tentames do silêncio interior, eu antecipei um pouquinho disso aí, para reequilíbrio da personalidade, as sensações produzem associações de ideias que levam a evocações insensatas. Não foi o que eu disse agora? Você sente durante o momento da tentativa ali, preparou o ambiente, colocou o tatame ali, ou a cadeira, ou aquele banquinho próprio para meditação, ou, enfim, da maneira que quiser. Aí você começa, fecha os olhos, faz exercício de respiração, relaxa, e aí vem, né? O macaquinho louco saltando de galho em galho, emoções estranhas, emoções que pareciam já esquecidas, e vem tudo, vem tudo. Aí você vai se acostumando com isso, porque são seus conteúdos, afinal, né?
E aí são as evocações insensatas. Pensamentos que a gente jura que não são nossos. Não, que absurdo! São nossos. Não adianta, são nossos. E aí a gente tem a mente viciada e o corpo acomodado, né, que trazem grande dificuldade nesse momento, na busca do despertar da consciência para a lucidez. Está ali, ó, desse lado aqui, a pessoa que já conseguiu, ela já tem o hábito da meditação, né? E aqui, nós, os mais teimosos, a gente adormece, quando não na frente da TV do Netflix, com o celular na mão. É o vício. Parece que sem o celular a gente está sem o cérebro. É a impressão que dá. E os vícios são os mais diversos, né, que nos impedem de adotar a disciplina necessária para o autoencontro, para o silêncio interior, tão necessário. Tem os mais diversos, né, gente? Vícios diversos, que torna a mente viciada e, portanto, cada vez mais difícil de silenciar e colocá-la ali, no momento presente, aqui agora. Mente, sou eu que mando aqui, mente. Eu quem? A consciência. A mente é instrumento da consciência. Através da mente, o que é que deve se manifestar? A consciência. Mas aí a gente deixou que o ego tomasse conta. Né? O ego tomou conta. A gente precisa colocar o ego ali na posição dele. Olha, você tem uma posição estratégica muito importante, mas é ali, não é aqui. Você está tomando conta de todo o território, ego. E aí eu estou falando com quem? Comigo mesmo. O ego sou eu. E aí vai, né, gente? Pipoquinha, controle remoto na mão. E o corpo já está tão acomodado nesses hábitos, né? E aí as substâncias fragmentadoras, que a gente já falou. E aqui no último slide a gente vai falar dessa necessidade, né? Só fechando. Como envoltórios concêntricos que asfixiam as irradiações do eu real, as identificações deverão ser liberadas de dentro para fora. Portanto, da essência para a substância. Então, a essência, ela está onde? Ela vem de onde? De onde ela dimana? Do espírito que sou, reencarnado. Então, é de dentro. Eu preciso desse autoencontro, desse silêncio interior, para começar. Observem lá no centro dessa pupila a essência, o ser real, o espírito imortal, buscando se manifestar. E como diz Joana de Ângeles, tem que ser de dentro para fora. É por isso que a gente fecha os olhos orgânicos, para que nos isolemos das distrações, das atrações, das ilusões, e assim a gente vá ao encontro de nós mesmos. O ser promovendo o próprio, redundante, né? Autoencontro. Mas é por aí. Bom, agora quem fala é vocês, tá, gente? A fala está com vocês. Opa, Davi, pode falar, meu caro irmão. Meus irmãos, boa noite. Realmente aí nós encontramos um grande desafio, né? Primeiro, pela condição de superar a condição do medo, né? E essa condição de não querermos ter esse contato mais interno, né? Uma vez que fomos condicionados, né, Larissa? Fomos condicionados a essas rotinas, né, diárias. E isso introjeta em nós essa condição, né, de darmos atenção mais do exterior e menos do interior, né? Mas o que realmente pega, eu vou falar, né? O que realmente pega aí é a questão do medo, né? Esse autoencontro,
né? O que realmente nós vamos encontrar em nós, né? Então, os desafios são postos para cada um de nós, né? Existem aqueles que já superaram, aqueles que começaram a ter aí um despertar, né, nesse sentido, né? E aqueles que sequer, como você falou aí, né, na transparência, aqueles que sequer tomaram consciência, né, desse despertar profundo, né? E que o caminho é esse mesmo, né? Não existe outro caminho, o caminho é esse mesmo, né? Do despertar, da condição desse contato interno, né? E que é muito difícil, meu irmão, é muito difícil. É difícil. Mas vamos em frente, vamos fazendo aí a nossa parte, né? Para que realmente a gente supere aí todas essas problemáticas que nós mesmos colocamos para a gente, né? Nós mesmos, né? Então, estava vendo aqui na leitura, por dia são 62 milhões, se eu não me engano, 62 milhões de pensamentos por dia. Então, realmente é muita coisa. E passa assim se a gente perceber, né? Sem contar aquela condição subliminar também, né? A ideia subliminar, né? Que entra sem a gente saber, né? Então, acredito assim que esses desafios devem ser enfrentados quando a gente realmente toma essa postura, né, de enfrentamento mesmo, né, mas com muito amor, com muito carinho, sabendo que nós somos tudo isso, né, somos essas pessoas difíceis, somos pessoas complicadas, complexas, né, cheias de medo, né, então é assim mesmo, né. Vamos em frente. Repassa a palavra aí para o meu irmão. Obrigado, Davi. Estamos juntos nessa caminhada, graças a Deus. Carmen? Sim, eu estava pensando aí, por exemplo, o Davi falando, né, desses sentidos, desses medos, dessas inseguranças, né, todo esse processo. E eu fiquei pensando, por exemplo, você falando aí das fragmentações, né, das nossas fragmentações, como a gente é protegido, né, o tempo todo, por uma espiritualidade que a gente não está vendo, mas que a gente precisa ter um olhar mais detido, porque como eles seguram nossa barra? Eu fico pensando, como eles estão o tempo todo ali nos assessorando, para que a gente não entre num processo de transtorno dissociativo, né? Ou seja, que a gente não perca a nossa identidade aí, que a gente não se entre num processo de desarmonia, deixando aflorar, né, as nossas múltiplas personalidades. E quanto mais a gente consegue se ligar a essa espiritualidade através de uma ação de equilíbrio, né, além de facilitar o trabalho deles, a gente não corre o risco de entrar nesse processo, né, de perder a nossa memória, de ter aí comportamentos e atitudes distorcidos, né? De deixar aquelas questões dos traumas, dos medos, das inseguranças do passado aflorar, porque, inegavelmente, a gente tem tudo isso aí no inconsciente, né? As memórias do abuso, todo esse processo de dor, de desequilíbrio emocional. Então, eu fico pensando na grandeza que é a proteção divina na nossa vida. E, às vezes, até meio, a gente fica até com vergonha de pensar como a gente dá trabalho para eles, né, Lelis? É verdade. É isso, Carmen. Obrigado pelas suas palavras. E você falou, fez uma lembrança muito importante aí, né? Que é o risco que todos corremos de um provável transtorno dissociativo de identidade, é o TDI, né? Classificado aí pela psicologia como transtorno grave. Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Mais alguém? Eurípides, parece que agora a palavra é tua, está com você, meu irmão. Segunda parte. Muito obrigado, Lelis. Meu boa noite aos irmãos, às irmãs presentes. Vamos, então, desenvolver com vocês agora os dois últimos itens deste capítulo Silêncio Interior, do tema da noite, Silêncio Interior, agora falando sobre a libertação dos conteúdos negativos e sobre o essencial.
Inicialmente, gostaria de lembrar uma frase de Plotino, que viveu no século III, né, depois de Cristo, quando ele diz: a humanidade equilibra-se a meio caminho entre os deuses e as feras. O homem atual avançou na conquista da consciência, na conquista de tecnologia, mas o mesmo não aconteceu, né, no que diz respeito ao despertar da moralidade. Nada obstante, os avanços na tecnologia, na ciência, no campo do conhecimento, verificamos que isso não foi suficiente, gente, para transformarmos o mundo em um mundo de paz. Devido à grande carência moral, o homem trilha metade do caminho entre as feras e os deuses. A mesma tecnologia nos mostra, através dos jornais, diariamente, a capacidade de fazer o mal que ainda possuímos. Ora, o homem parece Deus, tais as melhoras da ciência, tecnologia, etc. Ora, o homem parece fera, pois a mesma tecnologia traz notícias sobre a violência. Assim, temos que domar muitas feras do nosso íntimo. Libertação dos conteúdos negativos. E Joana de Ângeles irá nos falar no capítulo 8 do livro O Ser Consciente. A identificação com o próprio corpo propicia-lhe ao homem uma consciência orgânica, deformada, de que se libera a pouco e pouco, avançando para a transferência desse conteúdo para outro nível de discernimento e direcionamento. Esse é o processo evolutivo. O homem, em suas diversas vilegiaturas terrenas, adquiriu, em nível inferior, as primeiras expressões da consciência, contendo ainda, né, conteúdos embrionários, devido ao uso do livre-arbítrio, em desarmonia com as leis divinas, criamos diversos conteúdos negativos. E, em sua caminhada de desenvolvimento, de evolução, o homem vai adquirindo outros valores, sem desidentificar-se desses conteúdos, né, fixados, em razão dos quais ele marcha, né, e se lhe torna muito lenta, aumentando o nível de sua sombra, seus conteúdos negativos. E nesse cenário, a consciência individual reflete-se nessa percepção embrionária, que se desenvolverá na sucessão das experiências até liberar-se e alcançar a totalidade, destino de todos nós. De forma penosa, não raro, a libertação dos conteúdos negativos, que são as paixões dissolventes, os apegos, as ilusões, os sentimentos inferiores, faculta os anseios pelas conquistas de outros níveis, nos quais o bem-estar e a paz formam os novos hábitos, a nova natureza do ser. Joana enfatiza que no nível de consciência inferior, os estados alterados demonstram que muitos desses conteúdos negativos, emergentes e predominantes, procedem das reencarnações passadas e que não foram liberados nem conseguiram diluir-se através das ações enobrecedoras. A liberação e diluição desses conteúdos exigem tempo, exigem vontade ativa, ações enobrecedoras, persistência, pois nada se resolve num passo de mágica. E a mentora continua a nos dizer: todos os conteúdos primitivos de reencarnações anteriores provêm de relações e fixações sempre anteriores e somente a disciplinas do esforço, da concentração, da meditação para a ação
conseguem libertar. Esse trecho está em consonância com o que eu disse antes, né? A meditação, caros irmãos, como já enfatizado em encontros anteriores, é uma terapia valiosa para superar os conteúdos negativos, com o objetivo de liberar o inconsciente, ao invés de esmagá-lo ou asfixiá-lo. E ajuda, né? E ajuda o homem, a meditação, no processo de conscientização, gerando o quê? Gerando novas formulações que se fixarão como recursos elevados. Nos diz Joana de Ângeles que os estudiosos do assunto, mormente os da psicologia transpessoal, são unânimes em recorrer à terapia da meditação, que faculta o autoconhecimento, preenche os vazios causados pela insatisfação, anula o eu corporal para despertar os ideais, né, subjetivos, as transferências metafísicas. Então, Joana é peremptória quando diz que a prática da meditação é recurso precioso para mergulharmos em nosso interior e alcançarmos as estruturas mais profundas de nossa personalidade. Vale dizer que, hoje em dia, a ciência está comprovando que a prática meditativa influencia positivamente em nosso corpo físico e nossa psique. E a mentora nos diz em O Ser Consciente, capítulo 10, o seguinte: tudo quanto faz, realiza-o de forma consciente, desde o ato de coçar-se. Mais adiante, a mentora irá nos dizer: a característica fundamental do nível inferior, portanto, da prevalência dos conteúdos negativos, é a fragilidade do eu profundo ante as exigências do ego atormentado, gerando projeções da sombra e desarticulando os projetos de paz. Nessa fase, o ego pouco entende sua verdadeira função e não se preocupa muito com as demais e conselhos do self. A psicologia espírita, por sua vez, cuidando do homem integral, distingue também nos conteúdos psíquicos negativos a ingerência de mentes desencarnadas obsessoras, que se comprazem no intercâmbio perturbador, propiciando desconforto e aflição, em esforços cruéis, mediante alienações de variados cursos. Pode ocorrer também que seres outros desencarnados, invejosos quão infelizes, vinculados às criaturas humanas por afetividade mórbida ou despeito cruento, estabeleçam fenômenos de hipnose que retardam o desenvolvimento da consciência daqueles que lhes experimentam o cerco. Vejam bem o que esse conúbio, né, essa afinidade à obsessão entre encarnado e desencarnado pode ocasionar, não é mesmo? A dependência, né? Muitos espíritos desencarnam, guardando ainda muito apego aos bens materiais, aos vícios materiais, e, ao desencarnar, procuram aqueles que cultivam esses mesmos vícios para que, através da hipnose, né, eles possam sorver também todo aquele vício que eles carregam e que os encarnados também o têm. Por isso que Kardec disse em Obras Póstumas que, não raramente, o homem é obsessor de si mesmo, pois, através do cultivo dos conteúdos negativos, abre seu campo vibratório, auto-obsessão, né? As influências dos espíritos inferiores, agravando os conteúdos negativos. São vários os livros espíritas que tratam dessa questão, dessa pandemia espiritual, vamos dizer assim, a obsessão. A começar de O Livro dos Médiuns, no capítulo 23. Sueli Kada-Schuber, né, traz um livro chamado Obsessão / Desobsessão, excelente livro.
Manuel Filomeno de Miranda traz vários livros através de Divaldo Pereira Franco tratando essa questão da obsessão. E outros autores de renome que vêm nos clarear, nos esclarecer sobre essa questão e os meios que a doutrina espírita nos otorga, né, na psicoterapia espírita, de nos libertar desse conúbio. Então, o conhecimento da sobrevivência que a doutrina espírita nos otorga e do interrelacionamento entre os seres das duas esferas, física e espiritual, oferece processos liberativos centrados sempre na transformação moral, na transformação moral do obsidiado, né, do paciente, sua renovação interior e suas ações edificantes, que facultam o discernimento entre o bem e o mal, propiciando a transferência para o nível superior, no qual se torna inacessível a indução perversa, pois as vibrações não mais se coadunam. Ademais, a meditação, a busca interna nessa fase são relevantes e cientificamente basilares para o processo de crescimento, de discernimento, de lucidez. Assim, o homem avança no rumo da sua destinação a passo vagaroso, nos primeiros níveis de consciência, por desinteresse, ignorância, apressando a marcha na razão direta em que vence tais patamares e descobre a excelência das conquistas com que se enriquece. E Joana de Ângeles continua nesse capítulo a nos dizer: a libertação dos conteúdos negativos, né, que são as paixões, os dissolventes, os apegos, as ilusões, os sentimentos superiores e vícios, é inevitável. Então, pela nossa deliberação ou não, estamos evoluindo, crescendo, nos autorrealizando. No entanto, vários fenômenos patológicos e preferências emocionais perturbadoras interferem para que sejam mantidos os estados inferiores, os conteúdos negativos, sendo necessário, conforme o caso, a ajuda de psicoterapeutas, que através da metanoia, né, que é a mudança, a renovação do modelo mental do indivíduo, representando um processo de reforma da psique da pessoa, isso no atendimento, o psicoterapeuta objetiva a metanoia, insistam, né, junto a esses, agora pacientes, para que se descubram e encontrem os benefícios dos níveis superiores. Vale enfatizar que não podemos levar a vida sem refletir, para sair do automatismo, para administrarmos, para a administração de nós mesmos. Onde permanece automático? Qual é a atitude que meu eu superior pode tomar nesse instante? Qual o tipo de comportamento devo ter perante essa situação? Aonde é que nós agimos e não reagimos? Libertação é felicidade e consciência enriquecida pelos conteúdos superiores. Significa plenitude, reino dos céus, mesmo durante o trânsito terrestre, o trânsito da vigelatura carnal, da reencarnação. O outro item, o essencial, né, o essencial à vida, Joana de Ângeles nos fala: face ao inevitável processo de crescimento do eu profundo, a vida assume características variadas e as oportunidades se deparam convidativas, acenando com a libertação que somente se consegue a penosos esforços. Vimos que na fase inicial da predominância egocêntrica, o ser projeta-se no mundo com o qual se identifica, aprisionando-se no emaranhado das coisas exteriores, sob conflitos que não tem condições de administrar, quase sempre desequilibrando-se e passando a estados neuróticos, de insatisfação, ansiedade, medo ou alucinações variadas. Nessa fase, o apego, essa fixação perturbadora à impermanência, a que pretende dar
perenidade, constitui a meta existencial. Infelizmente, é isso. Então, essa situação psicológica de amadurecimento infantil ainda refletirá mais tarde em estágios evolutivos sobre os impositivos da regeneração, das expiações e provações, com o aparecimento da necessidade do cultivo do essencial à vida, e não mais o cultivo das utopias, dos conteúdos negativos, perturbadores, de tormentosas frustrações. O que era essencial para o ego já não é mais, né? Pois com o crescimento do eu profundo, o si, muda a visão do ser. Ele precisa aproveitar as oportunidades que se lhe aparecem, mas que lhe vai exigir penosos esforços para aquilo que anela, que aspira. É um momento em que, deliberadamente, temos que passar pela porta estreita, pois a porta larga já não nos traz satisfação, já não nos oferece os conteúdos que necessitamos para galgar degraus mais evolvidos na nossa caminhada. E Joana de Ângeles continua a nos dizer: à medida que amadurece, transfere-se das coisas e prisões egóicas para a conquista da sua realidade, o desenvolvimento do eu profundo, que deve predominar, comandando os anelos e programas de libertação. Somente a consciência de si propiciar-lhe-á a visão diferenciadora dos fenômenos perturbadores em relação àqueles outros de planificação. Nesse ponto, vale dizer que psicólogos e estudiosos, outros das áreas das ciências psíquicas, em tentativas brilhantes e sucessivas de penetrar os níveis, os patamares da consciência, levantaram-lhe a cartografia que, variando de escola e estágio, segue os mesmos processos de desenvolvimento que são compatíveis com o crescimento do ser, conforme as suas experiências vivenciais na busca da saúde real. Então, a consciência no ser humano é suscetível de um crescimento gradual, expressando-se em níveis diferenciados. E é isso o que vamos ver agora. Buscando interpretar, gente, o mestre russo George Ivanovich Gurdjieff, né, que foi um mestre russo espiritual, né, vamos dizer, na verdade, greco-armênio, ele fora uma figura enigmática e uma força influente no panorama dos novos ensinamentos religiosos e psicológicos. Então, buscando interpretá-lo, Robert Sylvester de Rope, né, inglês, bioquímico inglês, que já desencarnou no ano de 1987, classificou os níveis de consciência em 5 estágios. Consciência de sono sem sonhos. Consciência de sono com sonhos. Consciência de sono acordado. De transcendência do eu e de consciência cósmica. Para ele, gente, o de Rope, o homem evolui de maneira inesperada, às vezes, de um para outro nível, especialmente nos 2 primeiros estágios de adormecimento. Ele diz que, mediante psicoterapia acurada e exercícios cuidadosos, logra-se o avanço pelos diversos patamares, até a etapa final, que se torna de difícil verbalização. Essa etapa final é face às emoções e descobrimentos conseguidos, nesse momento de perfeita integração com o que poderíamos chamar o Logos, né, o pensamento divino. Acrescentaríamos, gente, que numa visão espírita e reencarnacionista, o avanço pelos diversos níveis de consciência demanda tempo, experiências e mais experiências carnais. Ou seja, encarnação e reencarnação e mais reencarnação. E Joana, então, né, vai nos dizer, no primeiro nível, consciência de sono sem sonhos. No primeiro nível, quando se transita no sono sem sonhos, apenas os fenômenos orgânicos automáticos se exteriorizam, assim mesmo sem o conhecimento da consciência, tais a respiração, digestão, reprodução, circulação sanguínea.
Quando se transita, gente, neste primeiro nível, apenas os fenômenos orgânicos automáticos se exteriorizam, assim mesmo sem o conhecimento da consciência. Como está escrito aí, faz a respiração, a digestão, a reprodução, circulação sanguínea. Como se estivesse anestesiada, a pessoa não tem ação lúcida sobre os acontecimentos em torno da própria existência. E a ausência da vontade do indivíduo contribui para o seu trânsito lento, do instinto aos pródromos da razão. Indivíduos que só pensam em si e em seus interesses, recusando-se a aceitar o progresso e a evolução pessoal, alheios à realidade dos sentimentos e da realização espiritual, estão nesse nível. Os valores ainda dormem no homem nesse nível. Tudo está em estado de latência. O homem, o ser, não tem assim aspirações. Neles, o divino hiberna, vamos dizer assim, à espera do despertar. São chamados, né, como falei na aula passada, os homens fisiológicos, aqueles do pescoço para baixo, segundo Pedro Ouspensky, também discípulo de Gurdjieff. Neste nível, há uma total ausência de idealismo e as atividades do ser estão reduzidas praticamente aos automatismos de natureza fisiológica, né? Manifestações instintivas, respiração, assimilação sem o real conhecimento das ocorrências. O indivíduo dorme, come, procria, ausente dos procedimentos da lógica, da razão. É o que vai nos dizer Viana de Carvalho, né, o espírito Viana de Carvalho, no livro Médiuns e Mediunidades, lá no capítulo 5. Então, como se estivesse anestesiada, né, a pessoa ela não tem ação lúcida sobre os acontecimentos em torno da própria existência, né? E a ausência de vontade do indivíduo contribui para o seu trânsito lento, né, do instinto aos pródromos da razão. Todo ele, o homem, apresentando-se como um formidando aglomerado de automatismos que se expressavam através dos instintos primários, a reprodução, a alimentação, como eu disse, e o repouso. A sua, gente, era uma experiência instintiva contínua, sem qualquer contato com a realidade que o cercava. É o que corrobora Joana de Ângeles no livro Encontro com a Paz e a Saúde, lá no capítulo 1. Vivia para sobreviver, né? Alimentava-se, reproduzia-se, repousava. Consciência de sono com sonhos. No segundo nível, o sono com sonhos, ele libera clichês, né? Clichês mentais. E lentamente incorpora-os à realidade, passando pelas fases dramáticas, né? Os pesadelos, os pavores, para os da libido, né? A ação dos estímulos sexuais. E os reveladores, que dizem respeito à parcial libertação do espírito quando o corpo está em repouso, né? Emancipação da alma. Estão nesse nível, gente, de consciência e de sono, com sonhos, indivíduos que estão em processo de despertamento para níveis menos egoístas e de percepção da realidade e que buscam seu desenvolvimento pessoal e uma vida melhor. Os valores começam a acordar. O ideal já interessa para eles, mas para ser explorado, por enquanto. Nos diz o espírito Viana de Carvalho, nesse livro, Médiuns e Mediunidades, que começam a surgir nessa fase aí pensamentos mais bem coordenados, ações mais disciplinadas, sentimentos do que é contradição e do que seja impossibilidade. O homem já distingue entre o eu e o não eu, pensa antes de agir, faz tudo o que fazem os fisiológicos, mas vai além, visando o essencial à vida. Desse modo, inevitavelmente, através do processo evolutivo inexorável que as reencarnações proporcionam, o homem transita para o estado intermediário, no qual surgem as primeiras expressões de idealismo, de interesse, de luta para a aquisição de valores imediatos, considerados indispensáveis à sobrevivência no labor cotidiano de cada um de nós. Apresenta-se um alargamento de horizontes, embora timidamente, né, que permite vislumbrar o prazer além da sensação, a comodidade, os sinais primeiros da beleza, da arte, do conhecimento, da fé ativa. Os sonhos se manifestam desvelando impressões do inconsciente
e dos contatos espirituais, embora nebulosos, favorecendo a ativação de mais amplas percepções. E Joana continua a nos dizer: o desenvolvimento da consciência atinge o terceiro nível, o de sono acordado. Né? Nós estamos falando agora da consciência de sono acordado. O desenvolvimento da consciência atinge o terceiro nível, o de sono acordado, no qual a determinação pessoal, aliada à vontade, conduz o ser aos ideais de enobrecimento, à descoberta da finalidade da sua existência, às aspirações do que lhe é essencial, ao autoencontro, à realização total. Neste terceiro nível, gente, o homem começa, né, a observar-se a si mesmo e ao seu próximo, ampliando o grau de relacionamento social e emocional, aspirando pelos ideais de engrandecimento humano, lutando com lucidez pela ampliação dos valores éticos, descobrindo metas além do imediatismo, né, automatista dos dias odiernos, né, e avançando com entusiasmo na defesa dos seus valores de enobrecimento. Essa identificação possibilita uma revolução da consciência, a fim de que possa voltar-se para a interiorização, para a percepção subjetiva da realidade. Consciência de transcendência do eu, ou seja, de si mesmo, né? Do si mesmo. O quarto nível, nos fala a mentora, é a descoberta da transcendência do eu, a identificação consigo mesmo, com a consequente libertação ou liberação do eu profundo, realizando a harmonia íntima com os ideais superiores, seu real objetivo psicológico existencial. A superação dos conflitos, das angústias, a desidentificação dos conteúdos psicológicos afligentes permitem a iluminação. E a próxima é a meta da vinculação com a consciência cósmica. Estamos muito longe ainda. Mas, lentamente, a consciência de si mesmo, ou transcendência do eu, assoma e predomina em relação às expressões do mundo exterior. A princípio, são momentos breves que se amiúdam, ensejando realizações planificadoras que o libertam das contrições do invólucro material. Abstraindo-se do mundo exterior, a consciência sintoniza com as inteligências desencarnadas, propiciando as comunicações lúcidas, né? Às vezes até em estado sonambúlico, que é um estado de emancipação da alma, conforme nos fala Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. De inconsciência ou não, nas quais a identificação dos espíritos se faz com o máximo de resultados positivos possíveis. Nos fala Viana de Carvalho, ainda nesse livro falado por mim, Médiuns e Mediunidades, que nesse quarto nível, gente, de consciência, a moralização do homem torna-o alvo dos espíritos nobres, que o elegem para ministérios relevantes. Não necessária e obrigatoriamente de projeção na comunidade, de relevo social, embora também aí ocorram, né, exigindo maior soma de abnegação e de elevação moral, a fim de enfrentar os perigos e perturbações que as posições de destaque exigem daqueles que as assumem. É neste nível que o impositivo da conduta cristã se torna um recurso saudável e valioso para quem desejar o êxito do empreendimento evolutivo. Indivíduos que se percebem autoconscientes, que reconhecem a meta além do corpo físico, o self, e que, por isso, fazem a si mesmos perguntas e que se esforçam por responder. Quem sou eu? De onde venho? O que faço aqui? Por que sofro? Para onde vou? Iniciando, assim, um processo de autoconhecimento. Nesse nível, o homem começa a ter consciência de que não é somente a máquina, o corpo, mas uma psique ou inteligência superior, o si mesmo, o self, o espírito, que pode controlar a máquina. O ser usa a razão em benefício da vida.
Ele anela pelo ideal e busca o êxtase espiritual. É quando projeta a vida no que faz, já desfruta da intuição em alto grau. Tão habitual se tornará a vivência nesse estado de consciência, né, de si mesmo ou transcendência do eu, que logo será alcançado o estágio mais elevado, o de consciência objetiva ou cósmica, né, facultando um absoluto controle das funções orgânicas e propiciando-se as condições que enseja a libertação dos limites humanos com penetração tranquila no cosmos. E, por último, Joana irá nos dizer sobre a consciência cósmica ou objetiva. Nem sempre, porém, o homem e a mulher conseguem alcançar esse nível ideal de consciência cósmica, fenômeno que, não obstante, será realizado através das reencarnações, que lhes facultarão a vitória sobre os karmas negativos e, mediante as leis de causa e efeito, passo a passo, em esforço contínuo, poderão fazê-lo. Poderão fazê-lo. Ou seja, todos nós poderemos chegar a esse estado. Indivíduos em que o egocentrismo já está superado, que se veem claramente na sua totalidade e se tornam partes de um todo pelo qual se sentem responsáveis. Neste nível, eles vivem a plenitude do ideal. A verdade é real e não mais relativa. A consciência cósmica é profunda e extrafísica. São os seres que pairam acima do gênero humano e o impulsionam e dirigem. São os espíritos puros, são os espíritos co-criadores de Deus, conforme nos fala André Luiz. Deixam de pensar em si para pensar na humanidade. Ouçam o que o espírito Viana de Carvalho diz nesse trecho. O espírito encarnado e lúcido, neste nível, facilmente se emancipa das amarras físicas, sem as romper, e intercambia com outros, superando os condicionamentos da reencarnação. É um nível de consciência que exige treinamento cuidadoso, sacrifício pessoal, abnegação extremada, critério de objetivos, morte na vida. Muita abnegação, muita passagem pela porta estreita. Em qualquer nível, caros irmãos e queridas irmãs. Porém, a partir do sono com sonhos, a vontade desempenha um papel relevante, impulsionando o ser a novas realizações e conquistas complementadoras que enriquecem o arsenal, né, psicológico, amadurecendo o essencial à vida e selecionando aqueles, né, do amontoado egóico, relativo ao ego, né, do supérfluo, daquilo que é desnecessário para todo mundo, para o ser. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É uma frase de Jesus que está lá no Evangelho de João, último evangelista, né? No capítulo 8, versículo 12. Psicoterapeuta excepcional, com a sua visão realista e criativa, gente. Jesus definiu a necessidade de buscar-se, primeiro, o reino dos céus, pois que esse fanal ensejaria a conquista de todas as outras coisas. Outro, sim, alertou sobre o imperativo de fazer-se ao próximo o que se gostaria que este lhe fizesse, fixando no amor o processo de libertação, na ação edificante, o meio de crescimento, e na oração fortalecedora, a energia que proporciona o desiderato. Vale dizer, por fim, que é óbvio que, ao se adquirir o essencial, todas as outras coisas perdem o significado, por se encontrarem destituídas de valor face ao que somente é fundamental. Essa aquisição do essencial à vida favorece a perfeita identificação do sentimento com o conhecimento, resultando na conquista do eu profundo, em sintonia com a consciência cósmica. Eu encerro aqui, então, a minha fala e abro a palavra para os irmãos
para aqueles que quiserem fazer seus comentários, seus adendos, algum questionamento. Vocês estão com a palavra nesse momento. Não dei o exemplo, não. Enquanto alguém se prepara para falar, o exemplo que nós temos de consciência cósmica é o Cristo, né? Espírito puro, que esteve aqui na Terra, não só há 2.000 anos atrás, mas há 5 bilhões de anos, quando da formação da Terra, 4,6 bilhões de anos, quando da solidificação do planeta, quando ele recebera das mãos de Deus essa missão de ser o governador da Terra, conforme nos fala o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Davi. Interessante aí o passo a passo, né, para a transformação. Nesse sentido, temos que nos aventurar, né? Aventurar nesse processo mesmo de autoconhecimento, né? Porque não vejo outro caminho, né? Outro caminho para a gente poder se libertar mesmo dessas amarras que nos prendem aqui, né? Sabendo que somos tudo isso, né? Devemos então trilhar aí passo a passo, né? Conforme foi mostrado aí pela nossa irmã Joana de Ângeles, né? Pela apresentação, a condição de buscarmos realmente essa condição maior, né, dessa autolibertação, que não é fácil, né, mas temos que seguir em frente. E repasso a palavra aí, meu irmão. Muito obrigado aí pelas observações. Obrigado, Davi, pela sua participação. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa, algum acréscimo? Carmen. Eu só queria estar lembrando, por exemplo, a gente, um tempo atrás, estudou muito sobre a metanoia, né? Que você hoje, ele fez referência de novo, né? Essa ação da gente estar ali mudando de ideia, né? Mudando de pensamento, e realizar realmente uma transformação espiritual. Eu fiquei pensando, por exemplo, como é a relação disso, né? Por exemplo, com o arrependimento, com a conversão, né? Da gente realmente passar a assumir com consciência um novo caminho, né? Estabelecer um novo modelo mental e que esse novo mental que vai aí estar proporcionando toda a transformação, toda a reforma aí da nossa psique. É perceber que essa transformação ela é desafiadora porque ela precisa ser em vários níveis, né? No nível intelectual, no nível racional, no emocional, no espiritual. É a complexidade que é isso. Bem que a gente tem uma Joana de Ângeles aí para mostrar o caminho das pedras para a gente, porque senão... Exatamente, é isso mesmo. Seria muito mais difícil. Vocês já perceberam que nos últimos 3 encontros, né? Na verdade, todos os encontros anteriores, o foco é esse, né? Realmente a realização dessa metanoia que os terapeutas tanto utilizam e que a Iris Note tem uma excelente palestra. Depois eu vou passar para vocês, mandar para o grupo, de repente por e-mail de vocês, essa palestra dela sobre a metanoia, interessantíssimo. Mas o objetivo é esse, né? É renovação, é melhoria, é se conseguir esse silêncio interior, nesse autoconhecimento, esse despertamento inadiável que tratamos na semana passada, para a gente evoluir, né? Se autoconhecer, galgar degraus mais altos e correr nessa classificação do Pedro Ouspensky, do De Rope e etc., que a própria Joana interpreta e acrescenta, não é mesmo? Mais alguém, gente? O pessoal hoje está mais tímido, né? Mais caladinho. Porque o encontro de hoje é bastante reflexivo mesmo, né? Enquanto nós estamos... o Zé Wilson. Zé Wilson, você está com a palavra, Zé Wilson. Boa noite, boa noite. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos. Tá. Não, é só um acréscimo aí, conforme o título já diz, né? Nós temos invertido no planeta as buscas, né? Nós temos invertido o que fala aí. Primeiro nós temos buscado o reino da terra para depois buscar o reino dos céus. Quando, na verdade, o texto nos remete a fazer o contrário, né? Buscar primeiro o reino dos céus, ou seja, saber de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou voltar, que é a minha essência inicial, é o reino espiritual.
mas nós nos perdemos nessa caminhada aí, e o dia a dia, as coisas materiais nos consomem, e a gente passa a viver, nós passamos a viver para as coisas materiais, como se elas fossem o fim da vida. E nós invertemos isso, né? Primeiramente o reino da terra, e hoje nós vivemos um mundo em que os bens materiais são o fim da vida, né? As pessoas morrem, brigam por heranças e tudo, porque parece isso que é o essencial para a vida, e quando, na verdade, no próprio popular do dia a dia, nós nascemos sem nada, né? As pessoas sempre dizem isso, que nós nascemos sem nada, e quando vamos voltar, também voltamos sem nada, né? É só a nossa bagagem interna, o que nós amealhamos em termos espirituais, é que nós vamos carregar. Então, a aula hoje é realmente muito reflexiva em relação a isso, né? Conforme o Lelis falou também, que o Divaldo já fala nas palestras dele, nós temos que aprender a domar esse macaquinho louco que anda dentro de nós, que é nosso mesmo, que fica pulando de galho em galho. O que ele falou aí é uma realidade. Nós estamos lendo um livro, aí, ao mesmo tempo, hoje, é muito comum hoje, né? Principalmente os jovens têm muito esse hábito, eles conseguem ver o celular, assistir televisão, ouvir música e ainda estudar. Para nós que somos mais antigos, isso é muito mais complicado, né? Mas a mentalidade deles consegue absorver tudo isso ao mesmo tempo. Se conseguem fazer disso uma rotina saudável, é outra história que nós estamos aprendendo a ver no dia a dia aonde isso entra. Mas para nós, pelo menos os mais antigos, parar para refletir em alguma coisa, para pensar em alguma coisa, sempre foi uma rotina, né? Nós estamos vendo um mundo aí de muitas mudanças. Nós vamos ver muito mais coisas, né, nesses dias. Estava vendo um enunciado do Divaldo, exatamente falando sobre essas crises de ansiedade e depressão, que o pico está entre 2024 e 2026. É o pico disso que está combinando no mundo. Nós estamos vendo aí 2 anos de pandemia, o quanto de psicoterapia as pessoas têm buscado. E não é só pessoas que são que já faziam tratamento, não. Tanto de pessoas que estão buscando mesmo porque se descobriram e estão se descobrindo cada vez mais que não conseguem se controlar sozinhas, né? E nós não conseguimos nos controlar sozinhos. O texto vai falando exatamente isso, esses desequilíbrios que nós temos que aprender, e o Lelis falou no início também, que ele está se descobrindo, e todos nós estamos nos descobrindo. Porque, na verdade, é fácil ver a trave no olho do outro, mas é difícil ver o que a gente precisa arrumar em nós mesmos, né? Só isso. Obrigado. Obrigado, Zé Wilson, pela sua participação. O Zé Wilson estava falando e eu estava me lembrando, né? Eu já comentei aqui em outras aulas sobre o Zygmunt Bauman, né? Quando ele fala da modernidade líquida, que suplantou a modernidade sólida. E hoje que eu falo, nos últimos decênios, a gente vive essa modernidade líquida. Tudo é fluido, tudo é muito leve, tudo é muito rápido, tudo é para ontem. E o jovem de hoje quer fazer tudo ao mesmo tempo, como o Zé Wilson falou, né? 3, 4 coisas ao mesmo tempo, e às vezes não tem a qualidade que necessitaria, né? Eu me lembrei também daquele livro Cartas e Crônicas, até indico para os irmãos, no capítulo 4, intitulado Treino para a Morte, ali fica bem claro essa necessidade que temos de valorizar os bens intelectuais, morais, espirituais, em detrimento dos bens materiais. Porque ali ele mostra que há muita gente boa do lado de lá, apegada aos bens materiais, ao bife de vitela, à cachaça brasileira, né? A herança que deixou. Ele até fala o seguinte: se um deles voltar para poder querer fazer a partição, a partilha dos bens, muitos de vocês vão escorraçá-lo, porque vão dizer assim: o dinheiro é nosso. Então, nós temos que ter muito cuidado, gente, com o agora. Precisamos viver o agora. Estamos na vigiatura terrena. Temos que usufruir dos bens que a vida se nos oferece, com moderação, com parcimônia, lembrando que nós somos seres espirituais, né? Habitando um corpo material, que de lá nós viemos, para lá retornaremos. Então, nós não podemos jamais esquecer do cultivo dos bens espirituais, né? Vamos levar isso adiante, né? Vamos ler o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, que trata muito bem dessa questão. Então, através desse silêncio interior,
através do amadurecimento espiritual, do mergulho interior, é que a gente vai, pouco a pouco, entendendo a necessidade que temos desses bens materiais com moderação e que jamais podemos esquecer dessas aquisições espirituais que vão nos impulsionar a degraus bem mais evolvidos nessa caminhada evolutiva. Mais alguém ou eu posso passar para o nosso irmão Lelis? Lelis, então, está com a palavra para as considerações finais e prece de encerramento. Então, é isso, né, gente? A participação de vocês. Uma coisa que é bom sempre lembrar, depois que nós debatemos aqui e fazemos essas reflexões acerca de um determinado capítulo, é muito bom a gente refazer a leitura depois, em algum momento, o mais breve possível, claro. A gente percebe, eu acho que a maioria já experimentou, se não todos, ler novamente o texto, você absorve muito mais, aprofunda mais depois do estudo em grupo. Então, a recomendação para que nós possamos fixar esses ensinamentos de forma mais efetiva é ler novamente. Vocês vão ver. Eu faço isso sempre e eu acredito que quase todos aí, se não todos, também o fazem. E aqui a gente está apenas fazendo um lembrete. Leiamos novamente, a absorção será ainda maior, em razão da participação aqui do grupo. Certo? Então, nós vamos para as reflexões da prece. Nós vimos um trecho de uma autora chamada Vera Jakubowski, deve ser russo, né, o sobrenome, descendência, que diz o seguinte: nossa destinação é atingir a luz, uma angelitude e uma beleza aprimorada. Não há outro destino para o ser. Crescer na essência para a perfeição. O homem regenerado, compreendendo que não está desabrigado no campo evolutivo, caminha em paz para Deus. Então, com esse pensamento, nós vamos dirigir a nossa energia, não só a energia mental, mas as nossas melhores emoções, colocando na frente a gratidão, o sentimento de gratidão a Jesus, o mestre maior, o psicoterapeuta por excelência, conforme diz Joana de Ângeles. E vamos agradecer, então, procurando uma postura mental de reverência a Deus, nosso Pai, relaxando o nosso corpo físico para que ele não interfira na concentração, na busca da imagem do Cristo, na imagem do Criador, embora ela não exista uma imagem definida, mas a essência. O sentimento da paternidade divina que nos envolve pelo deutropismo, assim como ocorre com o girassol, que está sempre voltado para a luz do sol. Nós, seres humanos, instintivamente buscamos a luz divina, em busca da comunhão com o Criador. E assim, Senhor, agradecemos do fundo do coração, de todo o nosso espírito, de toda a nossa alma, pelos ensinamentos trazidos na noite de hoje. Pedimos que eles permaneçam conosco, nos conduzindo a reflexões, para que possamos colocá-los em prática, Senhor, no dia a dia, começando pelo mundo interior, as transformações necessárias, que elas se manifestem nas nossas relações interpessoais. Pedimos que as bênçãos aqui derramadas, Senhor, alcancem os corações sofredores dos nossos irmãos em humanidade, encarnados e desencarnados. Aqueles que desencarnaram por ocasião dos conflitos entre nações,
aqueles que desencarnaram por diversas razões, que sejam recebidos e amparados pela espiritualidade amiga, que secundam a vossa misericórdia. E que assim seja.